Foi fácil para mim entrar entre os primeiros, as melhores notas. E aí eu pude optar para que área que eu queria ser. Entre mecânica de máquinas, tornearia, fresa e a tão sonhada mecânica de autos. E eu fui. Meu pai sempre dizia que o mecânico não passava fome. Depois eu vou falar sobre isso. E aí eu entrei como mecânico de autos, aprendiz, né? E depois de 4 semestres, eu tive a oportunidade de fazer estágio na Mercedes-Benz Automóveis. Era um setor da Mercedes-Benz que era a oficina piloto do Brasil. Então, como a importação naquela época não era aberta, todo mundo que tinha Mercedes-Benz arrumava os carros lá. Então, era uma oficina piloto. E para entrar lá, para efetivar lá, eu tinha que dar o meu melhor. E em 3 meses eu efetivei como mecânico D na época, né, o ajudante. Uhum. E aí eu passei por vários setores da Mercedes. Eu passava pela lavagem, passava pelo polimento, lavador de peça, lavador de carro, eletricista, montava alternador, montava motor de arranque. Então a Mercedes-Benz me colocou em todas as áreas para depois vir a efetivação. E eu passei em quase todos os testes lá. Foi sua grande escola inicial, então, Kleber, na parte prática, né? Foi. Meu pai sempre na área de caminhões e eu no automóveis. Então eu estava na elite da Mercedes-Benz. Não estava com uma oportunidade de continuar na elite. Uhum. E aí eu passei, efetivei, e eu comecei a fazer revisões, e aí vem meu conhecimento de mecânica, né? E aí meu pai, ele voltou para o Mato Grosso do Sul, aposentado com 44 anos, devido à salubridade de mecânico que tinha na época, e ele sabia que ele tinha que fazer o que ele tinha em mente aqui em São Paulo, mas o sonho dele era voltar para lá, ele está lá até hoje. Uhum. Então ele comprou algumas casas aqui, casas lá, terrenos lá, ele conseguiu pôr em prática o que ele sonhou. E eu fui com ele embora, cara. Pedi a conta da Mercedes-Benz do Brasil. Todo mundo achou uma loucura, mas eu peguei minha rescisão e montei um lava rápido lá. Mas eu não consegui me adaptar na cidade. Era muito pequeno, eu era bem agitado. Não sou mais agora, ainda bem, graças a Deus, né? É. Sou um cara bem calmo. Uhum. E aí eu liguei para meus amigos da Mercedes-Benz e falei, cara, eu preciso voltar. Ele falou, fácil. E aí ele me arrumou um emprego numa concessionária Mercedes-Benz, onde eu já vim como mecânico B. E aí eu fui melhorando, virei mecânico A. Chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu não quero mais ser mecânico, já cheguei no topo. Eu quero ser consultor técnico. Eu vi aqueles caras com uma pranchetinha na mão, atendendo o cliente final, né? Ó, deixa o seu carro aí, eu te mando o orçamento, a gente conversa. E eu queria ser. Daí o chefe de oficina falou assim, como que você vai ser consultor técnico? Isso é muito fácil. Mas como que eu vou arrumar um mecânico igual você, cara? Eu não posso te promover, meu. Você tem que ser mecânico. Falei, não tenho não. Não, o consultor não precisa de tanta técnica, né? Ele tem que anotar o que o cara quer, passar pra gente, a gente faz aqui o orçamento e o cara só transmite pro cliente. Falei, mas eu quero ser isso, cara. E eu já vinha cobrindo as férias dele, do líder da oficina, já tava bem familiarizado. Eu já era um líder, né, cara, falar a verdade. E aí não tive a oportunidade. Quando o telefone toca, um dono de uma empresa me liga e fala, eu não quero saber quanto você ganha. Vou te pagar o dobro pra você vir trabalhar comigo. Eu preciso de um cara igual a você. Não. Tremi na época. Eu ganhava um salário muito bom, cara. Imagina o dobro. E eu fui pra esse lugar. Acho que Deus me encaminhou pra esse lugar. E ele te chamou pra esse papel de consultor gestor. Líder da oficina, abrir OS, fechar OS, distribuir serviço. E eu fui, cara. E engraçado. Eu me dei muito bem lá, só que depois de 6 meses eu comecei a me conectar com outras pessoas, com os clientes, né? O que eu queria me conectar, parecia que era um chamado que eu tinha. E um dos clientes falou assim, cara, por que você não vai para a Alphaville, cara? A Alphaville tem uma concessionária que está atendendo classe A só, que era o segmento nacional, que eles tinham pegado a concessão, mas eles vão pegar carros importados e eles não tem ninguém lá em Alphaville treinado para tocar uma oficina. Falei. Isso só para ficar claro aqui para a galera que está ouvindo a gente, Kleber. Já foi em meados de que ano? Essa 2003. Transição aí. Entendi. Então eu trabalhei na Mercedes-Benz 6 anos e pouco. Pedi a conta para ir para o Mato Grosso do Sul com meu pai. Ele foi embora. Eu não consegui ficar lá, voltei. Lá no Mato Grosso foi o quê? Um ano e pouco? Não chegou nem um ano. Não chegou nem um ano. Eu não me adaptei lá e voltei. E aí quando eu cheguei aqui, eu fiquei na outra concessionária 5 anos. Aí eu saí para ir para Pinheiros, na outra concessionária. Que, para falar a verdade, não era concessionária, era uma oficina autorizada, era só oficina, não vendia carro. Porém, quando eu saí de lá para Alphaville,
eu vim por uma indicação de um clientaço lá que gostava muito do meu trabalho. Quando eu cheguei aqui na Itatiaia, aqui na Alphaville, o dono perguntou, você quer ser mecânico ou consultor? Falaram muito bem de você. Falei, consultor. Aí ele perguntou, não quer mais pôr a mão na graxa? Falei, não é isso não, eu já aprendi a atender bem o cliente, Já zerei esse jogo aí. Já mudei de fase, né? Acessei outro nível. E ele acreditou no que eu falei e colocou eu de consultor. E aí eu lembro até hoje, cara. Eu fui buscar um carro no condomínio e eu era do ABC Paulista, né, cara? E eu não sabia do que era um Alphaville. Porque eu ficava de segunda a sexta e voltava para casa. Então, Alphaville aparece muito no sábado e domingo, né? Que você vê as Ferrari, os Porsche. Sim. Naquela época já tinha, pra mim era um bairro normal. Quando eu entrei no condomínio, cara, que eu não vi caco de vidro nos muros, grade nas janelas, Achou diferente. as bicicletas todas soltas na rua, não tinha portão, não tinha nada. E para você entrar, você tinha que dar seu RG, se apresentar, ligar no cara, não tinha campainha. O cara ligava e falava assim, tá autorizado. Eu comentei com o cara que me levou. Falei assim, cara, eu vim morar aqui um dia. Aí o cara falou assim, você é louco? Aqui só mora artista, jogador de futebol ou empresário. Falei, você é empresário então. Aqui eu vou morar aqui, eu vou. Fiquei até ofendido, o cara falou. E eu sempre carregava isso comigo. Eu sou herdeiro do reino. Determinado, tudo isso hein, aqui é Kleber? nosso. Imagem e semelhança do Criador. Se eu quero, eu consigo. É tudo Show. nosso. Show. Aí eu peguei e pus isso na cabeça, de morar aqui. Cara, eu fiquei tão bravo com o comentário que ele fez, que ele tava meio limitado, né? E eu falei, não, eu sou maior que isso, cara. Se eu já cheguei até Alphaville por indicação, eu vou chegar onde eu quero. E aí eu entrei como consultor técnico e em 3 meses eu virei chefe dos consultores, cara. Caraca. Eu tinha 20 e poucos anos, 28 anos, eu acho, na época. E aí, a história engraçada é que eu fui para um treinamento em Campinas. Eu fiz vários treinamentos pela fábrica. Eu tenho um currículo muito bom de vendas, de pós-vendas, né? E aí eu comecei a estudar, cara. Eu comecei a me destacar entre os consultores, virei chefe. E aí a concessionária que eu tinha saído, que o cara não me deu a promoção para consultor, me chamou de volta. Para mim ser consultor lá, chefe. E aí eu falei, agora não dá mais. Eu tô aqui, dele não. Aumentou. Eu te pago muito bem. Falei, opa, visão de... Na época eu não tinha essa inteligência que dinheiro não é tudo, sabe? Sim. E aí eu pensava que eu tinha que ir embora, pedir a conta. Quando eu pedi a conta, ela falou assim, não, você não vai embora. Qual que é o motivo que você está indo embora? Me fez uma pergunta decisiva na minha vida. Eu falei, porque eu vou ganhar mais. Ele falou, não, você vai ganhar mais aqui, fica tranquilo. Aí tinha um gerente na época lá na cadeirinha, lá, uma sala bonita, né? Imagina uma concessionária de segmento luxo, como é bonita até hoje. Ele chamou o gerente e falou assim, sobe lá na minha sala que eu quero falar com você. Kleber, a partir de agora essa mesa é sua. Não. Aí eu falei, meu Deus, mas você vai mandar o cara embora? O cara é meu amigo. Não vou mandar ele embora não. Ele vai para outra unidade que eu estou também com uma deficiência lá. Inclusive é da onde ele veio, que o cara era especialista em caminhões, sabe? Só que era um homem de confiança. Então ele estava remanejando só. Ele estava esperando sair alguém para ser líder, né? Estratégia da empresa e mesmo. E aí eu virei gerente de pós-venda. Nossa. De uma das maiores concessionárias do sudeste do mundo. E aí, cara, eu comecei a dar o meu melhor. Eu abracei aquela oportunidade. E aí eu lembro que teve um encontro de gerentes na Mercedes-Benz do Brasil, lá em Campinas. Só aí, então, Kleber, você já tinha quase uns 10 anos de casa, né? Menos. Uns 5 anos eu fiquei... Não, da Itatiaia, não, logo no segundo ano eu já virei gerente. Não. Foi bem rápido. Carreira assim. meteórica. Em 3 meses eu virei chefe dos consultores e em 1 ano eu ia pedir a conta para voltar para o ABC, que eu estava vindo de lá para cá todo dia, e dar uns 50 quilômetros, né? Não estava aguentando também. E aí eu falei, vou voltar para meus amigos, né? Para minha vida. E aí não deu certo, ainda bem, né? E aí eu fui para esse encontro de gerentes, cara. Chegando lá no encontro de gerentes foi bem engraçado. Os mecânicos faziam treinamento numa área, né? E os gerentes tinham um lugar mais reservado, que era tipo uma chácarazinha dentro da Mercedes-Benz. E era um lugar só para atender gerentes e vendedores, né? Eles não misturavam muito pós-venda com vendas, né? Antigamente. Hoje já é mais diferente. E aí quando o cara que eu pedi a promoção para ser consultor lá na outra concessionária, ele não me deu, ele estava lá e ele veio falar comigo. Falou, Kleber, falei, oi, tudo bem? Ele falou assim, cara, aqui é uma reunião de gerentes. Os mecânicos são lá embaixo, você está no lugar errado. Falei, amigo, eu sou gerente.
Ele deu uma risada na minha cara, meu. Ele falou, como que esse moleque, né? Só tinha senhores lá na época, Aham. gerente era o cara que tinha a vida inteira na concessionária. Eu Claro. tinha 28 anos, ele falou, como que esse cara é gerente? Ele falou, da onde? Eu falei, da Itatiaia Automóveis. Vixe, Quando eu falei Itatiaia Automóveis, ele falou, o queixo dele caiu. ué, como assim? Aí na reunião lá, mostraram sobre garantia, produtividade, satisfação do cliente, e eu estava ganhando as melhores notas como gestor da Itatiaia. Esse cara teve que Tiveram que te engolir também. engolir, mas ele não acreditou no meu potencial, acredita? Mas eu acreditava. E Lógico. meu patrão na época também. Aí teve outro encontro de gerentes lá em Juiz de Fora, na outra unidade da Mercedes-Benz no Brasil, onde ia premiar a maior concessionária do Brasil. Eu ganhei todos os prêmios. Eu não. Eu e a equipe que nós formamos. Uhum. Que eu comecei a trazer gente de todos os lugares, os melhores mecânicos para cá, sabe? Estrategicamente. Eu tinha que provar, né? Uhum. Então eu fui trazendo meus melhores mecânicos e tal, e eu ganhei vários prêmios lá, sabe, cara? E eu vi o meu potencial. Mas como eu não consigo ficar parado, eu acho que eu fiquei 5 anos. Fiquei 6 na Mercedes, 5 na Advena, 5 como pós-vendas na Mercedes, e aí eu não consigo passar de 5 anos no mesmo lugar. Pedi a conta de novo. Mas dessa vez para ser vendedor. Que o pós-venda era embaixo, as vendas eram em cima. Eu olhava pros caras na cadeira balançando assim, sabe? Uma vida boa, cara. E eu atendia. Cara, era Tem muito pepino também, né, Kleber? Nessa parte 1 de. milhão e 800 passagens pela Mercedes-Benz, porque Nossa. a concessionária virou Chrysler, Jeep, Dodge, Mercedes, Mitsubishi e Smart. Nossa. E eu era gestor, né, cara? Tinha 48 subordinados. 4 caminhões. A Nossa. lavagem era terceirizada, mas era 2 lavagens para dar conta de lavar todos os carros, tanto de pós-venda como de vendas. Preparação de carro, tava vendendo muito carro. Uhum. E aí nós pegamos a concessão, né, dos importados também. E aí a gente estava batendo todos os recordes da concessionária. E aí eu resolvi ir para vendas, cara. Aí meu patrão falou assim, cara, você tem um ótimo salário, comissão de pós-venda, você tem celular, carro zero, gasolina, te dou um Nextel, te dou convênio, o melhor convênio médio. Você vai largar tudo isso para ganhar um salário mínimo. Porque o vendedor ganhava um salário mínimo e comissões de E as venda. comissões, uhum. E aí tinha um piso segurança, vai. Se você não vendesse nada pelo sindicato, você tinha um salário de segurança. Uhum. Eu nunca usei, quase ninguém usava. A gente sempre vendia, né? Uhum. E aí ele falou, sem certeza eu tenho. Ah, então eu vou ter que te demitir. Então, você tem um bom potencial, eu não vou... Olha o amor por mim que o cara tinha. Cara. Tem até hoje, eu acho. E aí ele colocou eu em vendas depois de 3 meses. Eu tive que pedir a conta, ele me mandou embora, aí eu fiquei 3 meses ausente, porque ia rebaixar a carteira. Uhum. Eu comecei em vendas, cara, de carro. Só que eu vendi o carro tecnicamente, eu sabia entregar o carro muito bem, que eu vim de pós-venda, né? Sim. Quem conhece mais um carro do que um mecânico, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer as minhas vendas. Primeiro mês que eu tava, eu fui o primeiro lugar, vendi 7 carros. Os caras, os clientes que eu prestigiava no pós-venda... Você certamente me sabia prestigiaram. fazer uma leitura do carro para o cliente melhor do que o próprio vendedor, que o vendedor vendia mais a característica visível ali e você entregava valor naquilo, né? Eu entregava o valor de manutenção, o que o cara tinha que fazer preventivo para não ir para corretiva, sabe? Uhum. Então eu já deixava o cara sempre atento. E o meu diferencial é que eu cuidava do carro do cara, eu ligava para ele nas revisões, ó, já deu 6 meses, você tem que trazer o carro aqui para você não perder a garantia, hein? Então eu descia com o carro do cara nos consultores, que eu já tinha uma liberdade, eu acompanhava, eu dava essa molezinha pro cara, eu acompanhava do começo ao fim o carro dele e mandava entregar na casa dele. Eu já era um personal car, onde eu quero chegar. Eu não era mais responsável pela oficina, mas eu cuidava do carro do cara, é isso que o cara quer. Ele não gastava o tempo dele se preocupando com prazo de revisão, a hora que tinha que pagar o PVA. A gente tinha um sistema muito bom. A gente colocava o time que ele torcia, o esporte predileto, por exemplo, eu colocava lá, o cara era jogador de golfe. Quando tinha um torneio de golfe, que a Mercedes patrocinava direto vários torneios, o sistema me avisava quem eram esses caras que gostavam de golfe, pra gente convidar os caras. Claro. Não é que eu era acima da média, a gente tinha vários programas que auxiliavam a gente a atender melhor o cliente. Usava, por isso né? que a concessionária era uma das... acho que é até hoje uma das maiores do Brasil em atendimento. Então a gente começou a vender mais carro que o normal. E a Mercedes-Benz dava alguns prêmios para os melhores vendedores do Brasil. Eu ganhei 2 vezes. Sensacional. Eu comecei a aprender
A diferença em vender um pesadelo, que era a oficina, o cara gastava 3 mil reais na garrafa de vinho, mas não queria gastar 2 mil na troca de óleo, sabe? É difícil você tirar dinheiro do cara para manutenção. Já vender um sonho, que é a venda do carro, é muito simples. Inclusive, uma vez a gente fez uma estratégia, a equipe, né, de colocar o carro concorrente junto com o nosso, 0 km. O cara nem perder tempo para ir testar o carro no concorrente. Já estava lá para ele andar. Ó, já anda com os dois e vê o que você acha. E tanta confiança no nosso produto, né, meu? Sensacional. Mercedes-Benz não tem o que se falar. Eu sou mercedeiro desde pequeno, lógico, meu pai e eu. E eu sempre falo brincando, né, que carro e cachorro não perca seu tempo. Tem que ser alemão. Tem que ser alemão. Demais, Cleber. Quanta história. E esse lance que você falou aí dessa caminhada que você saiu da parte de mecânica para poder depois ascender para vendas, entrega algo muito interessante. Porque o conhecimento que você pegou na parte de mecânica, manutenção, todos esses detalhes mais minuciosos, até desmontar o carro, o caminhão e tudo, quando chegava lá na frente, o cara anterior não te enganava mais, né? Que você tinha bagagem daquilo, não tinha como você ser enrolado, não é verdade? Não. Por você conhecer, você fala, não, negativo, não é assim, tal. Isso acontece até hoje. Não adianta o cara me falar que tem que trocar um amortecedor se ele não tiver no prazo que está no manual e nem vazando, porque o amortecedor pode estourar também. Você pega um buraco forte e estoura. Então, eu nunca quis ser essa loja de rua, sabe? Que ele pega o cara aleatório, ele entra na que está mais vazia e o cara vai tirar um barulho da suspensão, ele troca bieleta, pivô, bucha de bandeja e amortecedores e batente no amortecedor. Porque eles têm meta a ser alcançada, né? Então eles oferecem tudo, às vezes até coisa que não precisa. Então, uma vez eu pequei nisso daí. Eu fui atender um cliente, isso já foi na Box 459. E aí ele veio com problema de freio. E aí eu falei, pastilha dianteira, sensor, pastilha traseira e sensor. Eu passei um orçamento para ele, vamos chutar aí de 3 mil reais. Ele achou barato, cara. Olha só como que é o contrário também funciona. E ele falou pro motorista dele, passa ali na Araguaia, tem um monte de loja lá, pede um segundo orçamento. O cara colocou 15, trocando disco, já condenou tudo e não sei o que, não sei o que lá. Esse cara liga depois e fala, você é louco? Como que você faz um orçamento tão barato? Esse carro é da minha família, cara. Você não pode pôr em risco a minha família. Eu falei, amigo, deixa eu te falar um negócio. Eu coloquei o que precisa ser trocado. O seu carro tem 30 mil quilômetros. Não existe trocar amortecedor. O disco de freio não precisa trocar agora. Ele está no desgaste, tem um desgaste mínimo do disco, que está marcado no próprio disco. E eu só te mostrar, você vai ver que ele não precisa ser trocado. Ele só faz um repasse e acabou. Foi isso que eu te cobrei. E o cara começou a pensar, e eu expliquei para ele. Ficou meio bravo, pra falar a verdade, mas depois ele voltou. Ele voltou, acho que ele entendeu que não era barato. Você estava sendo sincero e honesto. Verdadeiro. E hoje em dia os clientes, ele não tem essa... Ele acha que tudo vem de golpe, porque ninguém gosta de mecânico. Ele já pensa quando ele vai pra mecânica, nossa, vou levar meu carro lá, eles vão me enrolar. Porque eles acham que os mecânicos têm que atingir aquela meta mensal. E é verdade, mas depende da oficina que você vai. E aí é onde eu entro. Vou acabar a história da concessionária, onde eu comecei a empreender, e eu vou te explicar o que eu aprendi, tá? Então aí eu continuei em vendas, e eu ouvi uma frase uma vez, cara, se você é CLT e fatura mais de R$1 milhão pro seu patrão, faça isso pra você, meu. Eu falei, é verdade, né? Fiquei com isso na cabeça, cara. Eu falei, vou montar um negócio. E eu já sabia que para montar um negócio precisava de 3 personagens. O cara que é o patrocinador do negócio, né? O operacional e o comercial. Não tem como você montar um negócio querendo ser as 3 pessoas. Não vai dar certo. Eu arrumei 3 investidores. E eu falei, eu preciso escolher um só. Meu investimento inicial era pouco. E aí eu arrumei o cara operacional e a gente montou o nosso primeiro negócio em 2011. Montamos uma blindadora. A gente fazia reparo em blindados, funilaria, pintura, mecânica e blindagem. Ela chamava CAVE. Na época era Kleber, Amaro e Vladimir. E aí eu não me dei bem, cara. Não era o que eu queria em 2011. É a primeira empresa que eu fui empreender. Por que aconteceu a minha saída de lá? Veio um cliente meu e falou assim, cara, legalzinha a sua blindadora, hein? Pequenininha, mais bonitinha. Eu falei, meu Deus, pequenininha? Que coisa é essa? Eu quero ser o maior de todos, eu não quero ser pequenininha. Não sei, aquela palavra parece que virou uma chave na minha cabeça, eu fui para outra. Aí montamos outra blindadora. Bem maior, tá até hoje aberto, graças a Deus. E aí, cara, eu fui
ficando aquele tempinho que eu fico e saio. Montei uma loja de carro. Desde 2011 até agora, eu comecei a empreender e estava pagando meu sustento e eu morando em Alphaville. Aquele cara que falou que eu não ia conseguir morar em Alphaville, ele quebrou a cara. Porque eu já moro aqui, eu saí de Santo André para morar aqui já faz 20 anos. Quase 20 anos. Então eu já morei em vários É lugares. quase aqui. um nativo já mesmo. Já, eu tô aqui em Alphaville há muito tempo. E aí eu imaginei que eu posso tudo que eu quero. E aí veio a pandemia, certo? Eu tava empreendendo, tava com loja, tava com oficina. E na pandemia eu vendi minha oficina inteira, a parte física dela, para um amigo, para montar lá na Aldeia da Serra uma outra oficina. Porque não podia ficar aberto, eu tinha 9 funcionários meus, eu não tinha sócio mais, era sozinho. Eu não queria ter sócio. E aí Nessa fase você já estava com oficina tradicional, só manutenção, sem blindar. Não, a blindagem eu parei de blindar, mas de manutenção eu continuava. E eu indicava a blindagem para a mesma blindadora ainda. Sim. E aí eu vendi minha oficina e na pandemia eu virei esse tal de personal car, cara. Ninguém podia sair de casa, ninguém queria sair de casa, então o cara deixava a chave no para-brisa e falava assim, ó, pega meu carro lá amanhã, precisa trocar óleo. Se vira. Aí eu pegava o carro do cara e trocava o óleo. Ó, minha mulher ralou a roda. Tem alguma oficina aberta? Não, deixa comigo que eu resolvo. Ia na casa do cara, colocava o cavalete lá, tirava a roda lá mesmo, mandava arrumar a roda, eu ia lá e montava. Era eu e mais um, o Lucas. A gente começou a atender tanta gente que a gente não tinha mais conta, cara. Porque era uma facilidade pro cara. Lógico. E isso bem na pandemia. Foi onde eu conheci um cara chamado Pablo Marçal. Ele tinha uma Land Rover e ele levou uma Land Rover lá em Osasco, num especialista. E o cara cobrou 18 mil reais pra tirar um barulho da suspensão dele. E aí, eu cheguei até ele através do Nésio. Falei, eu quero só uma oportunidade pra me ver o que tá acontecendo. Se não der negócio, eu trago aqui de volta. Preciso pegar o carro. Peguei o carro, fui atrás do barulho. E aí eu descobri. O maior barulho, tinha vários. Reapertei a suspensão, tirei o barulho, recondicionei uma peça. O cara me deu garantia de 6 meses. E eu cobrei dele R$ 1.800. Na hora ele falou assim, meu, esse cara aí é fã, velho. Esse cara aí tá... De 18 para Não tem 1.800. nota fiscal, não é possível, ele tá fazendo coisa errada. E ele falou, vamos andar com esse carro aí. Andou, pôs no extremo, que ele é disso, né? Testou, falou, meu, tá de parabéns, ficou bom. E aí ele me mandou outro serviço, fiz também, ficou bom. E aí, cara, já não tinha mais pandemia. Eu tava estudando muito PNL com ele, né? Tinha feito o método IP, tinha sido staff de 2. E aí nós montamos a Box 459. E a Box 59 foi a maior oficina do Brasil. Até ele tomou uma direção de Deus, que ele ia pra política. Sim. E ia encerrar todas as empresas dele. E ele fez isso de verdade. Tanto que a Box tá voltando agora de novo. Ele comprou um E você, galpão, mais uma vez, Kleber, só nessa caminhada aí, você cumpriu o que você tinha visualizado, de ser o maior, de Cheguei. ser o destacado. Cheguei, Incrível isso. cheguei. Eu virei sócio da maior oficina do Brasil. 2 pessoas que te desacreditaram, você converteu em energia, né? E me Um viram falou lá. que você não ia ser gerente, o outro falou que você não ia morar em Alphaville, os 2 você fez e ainda foi atrás da sua visão. E eu fui atrás de sair do CLT. Incrível, cara. E desde Sensacional. 2011 eu não voltei mais pro CLT e eu me viro, né? Sim. Eu tenho 4 filhos. Então minha casa, eu falo, não é nem brincando, eu falo para as pessoas que estão desmotivadas que eu morava numa casa com a minha mãe, com meu pai e com meus 3 irmãos, que tinha um banheiro. E não dava conta, né? Meu pai fez um lavabozinho, né? Um banheiro externo, Sim. para dar conta. E minha casa só tinha uma porta de entrada. E hoje eu falo brincando, cara, minha casa tem 7 banheiros. Piscina eu só via no SESI. Quando a gente ia pro SESI fazer carteirinha, fazia o teste, tinha que fazer um exame médico, né? Pra ver se não tinha micose, frieira, né? Então, para entrar, a gente ia lá na temporada, né? E aí minha casa tem piscina. Eu só via banheiro quando eu ia pro motel, era moleque, né? Ficava aprontando. Em casa tem banheiro, em casa tem um furor. Sensacional, cara. Tem várias portas, né? Isso pra mim, meu pai fala, cara, você é louco. Porque você falou e conseguiu.
Porque agora eu vou voltar lá atrás do que eu falei, mecânico não passa fome. Quem foi que falou para ele, né, ou para alguém, que Kleber, só queria não passar fome, sabe? Eu queria muito mais. Eu queria conhecer outros países, eu queria fazer tudo que alguém pode fazer, eu quero fazer. Andar de lancha, andar de helicóptero, andar de jato, voar de parapente, eu pular de paraquedas, plantar árvore, escrever um livro. Tudo isso eu já fiz, cara. Você tem o perfeito entendimento que isso é ilimitado, né, Kleber? Sou. Você sabe que assim, o que você tenho colocar na cabeça... também que eu só atingi 1/3 de onde eu vou chegar, cara. Incrível. Eu vou chegar muito mais longe. Diante desses seus resultados, eu não duvido, cara. Não tem sensacional. Para quem veio de onde eu vim, eu acho que eu sou o improvável que deu certo. É ruim a gente falar da gente, né? Sim. Mas eu tenho orgulho do que eu tô falando, porque eu posso ser exemplo para outras pessoas. Lógico, o pessoal que tá ouvindo. Meu filho é formado em publicidade, ele comprou um apartamento, ele nunca aceitou o que falaram para ele. Ele aceitou que ele pode o que ele quiser. Igual o pai dele, igual o avô dele. Meu pai também não aceitou. Meu pai, ele conseguiu chegar bem alto, uma carreira na Mercedes-Benz de, acho que se eu não me engano, quase 20 anos. Eu ultrapassei ele um pouco. Eu fiquei na Mercedes-Benz 22 anos, no grupo, né, Mercedes. Então, a gente tem uma base muito forte. E eu aprendi a lidar com donos de carros. Eu nunca fui bom com carros, você acredita? Eu sou bom com gente, com pessoas. Isso é uma coisa que eu tava sacando já aqui. Sensacional. A gente pensa que a gente é bom no que a gente faz e não é. Seu maior talento talvez seja esse, porque você tem habilidades de lidar tão bem com a sua equipe, motivar o pessoal, tirar o melhor de cada um, né? Isso a gente vê no dia a dia porque eu te conheço pessoalmente e profissionalmente. E também você faz um meio de campo ali que o cliente fica muito acolhido, cara. É incrível. E muitos clientes viram amigos seus, né? Vira. O Pablo mesmo, quando ele viu que o carro ficou bom, ele ficou falando, né? E ficou engasgado nele, né? Depois que a gente virou sócio, subimos o Pico dos Marins, né? Ele falou assim, me conta agora, o que você trocou no carro? Me conta tudo, vai. Eu falei, ó, agora que a gente é sócio, eu vou te contar. Ele estava instalando a homocinética, porque ó, uma linha de pipa, alguma coisa cortou a coifa e estava seco. Então o cara faz uma retífica nessa homocinética, troca as coifas, né, que é aquela capa, né, que protege, tipo uma sanfoninha, né? E põe uma graxa nova. E aí ele dá a garantia, ele recondiciona. Mas quanto que ele cobrou? Eu falei, 800, 400 cada um. Porque ele achou que eu não ganhei nada. Você ganhou R$1.000? Eu falei, ganhei não, eu fiz, dinheiro não... Que nem ele fala, né? Dinheiro a gente não ganha. A gente quem ganha dinheiro é mendigo ou criança. Aparentemente, o cara fala, Clebão, você cobra muito pouco. Cada um tem um jeito de fidelizar o seu cliente. O meu, eu não quero que o cliente seja aquele cliente que eu falei agora, que passa na rua, vê uma oficina. Eu quero que ele pense em carro, ele tem que lembrar de mim, cara. Ele tem que falar assim, cara, pelo menos eu vou consultar esse cara para ver o que ele fala. Quantos problemas eu resolvi que o cara vem com um orçamento exorbitante. Uma Land Rover, por exemplo, tava vazando água, o cara falou, ó, tem que descabinar, que é lá na turbina, não sei o que lá. Eu não acreditei, cara. Eu tirei o carro de lá, levei em outro lugar, o cara em 30 minutos ele diagnosticou um cavalete quebrado, eu comprei na Land Rover o cavalete, no dia seguinte eu entreguei o carro do cara, e o prazo para entregar o carro do cara era 20 dias. Então tem coisa que a gente, como tem essa bagagem muito grande de mecânica, a gente questiona, né? Lógico, natural, né? Lógico. E aí, o cara pagou um orçamento de R$28.000, ele pagou R$3.000, cara. Bem diferente, né, da realidade. Então, por que eu faço isso? Porque o cara tem que lembrar de mim quando ele lembrar de carro. Porque eu também faço venda de carro. Eu cuido do carro do cara até a hora que ele não quer mais. E eu sei da procedência do carro e as revisões. E eu consigo vender o carro do cara. Quantas vezes o cara chega com a porta amassada, eu falo pro cara, não precisa pintar, cara. Isso aqui sai no polimento, você faz um martelinho, o carro tá novo. Ele fala assim, e na hora de vender? Então, se eu pintar a sua porta na hora de vender, vai ser pior. Talvez fique um detalhezinho pequeno, mas é melhor esse detalhezinho pequeno do que uma porta inteira pintada. Porque hoje em dia, você sabe, não existe uma pintura que não seja... uma repintura que não seja percebido por um técnico ou por alguém que entende de carro. E agora, hoje em dia, tem até aquela maquininha de medir os microns da pintura, e o cara sabe do retoque. Então, quanto menos eu pintar o carro do cara, olha, eu vivo de serviço, mas quanto menos eu pintar o carro do cara, na hora que eu for vender,
eu tenho a oportunidade de vender o carro dele melhor. Claro. Então eu tento falar pro cara, você tem duas opções. Sempre eu tenho 2 ou 3 opções. O carro é do cara, que decide é ele. Mas eu sou a ferramenta que ajuda ele a decidir. Sensacional. Eu falo eu, mas não é eu, né? A gente tem uma equipe por trás disso, treinados. Não é o Kleber. Tem o Adriano, tem o Enzo, tem outro Enzo, tem o Dimas que me ajuda em vendas, é meu parceiro comercial. Sim. Tem a Suelen. Tem várias pessoas que trabalham na Connect. Tem Hoje você pela complexidade de serviço que você entrega, é aí que está o conceito de personal car, Kleber. É porque o cliente ele tem alguma necessidade em relação ao carro dele. Então, vai ter o cliente que quer vender, você resolve isso aí. Vai ter o cliente que quer fazer a manutenção básica, vai ter o cliente que quer fazer a manutenção preventiva, outro que quer fazer alguma coisa relativa à estética. Então, você juntou tudo isso, você entrega através do próprio conceito da Connect, você entrega isso para o pessoal. Fala um pouco disso aí, o que é ser personal car, enfim, o que você entende disso e por que, onde é que a pessoa, cliente, tem vantagem de ter uma pessoa como um personal car para poder atender ela. Eu vou dar um exemplo bem prático do que a gente faz. A gente tem um carrinho adesivado e a gente vai até a casa do cliente lavar o carro na garagem dele. A gente não só lava o carro. Eu já aproveito para ver as rodas, para ver se tem amassadinhos na porta, para ver se o óleo está no prazo de trocar ou não. Então eu não lavo o carro. Eu vou até lá para cuidar do carro. É uma grande diferença em lavar carro. Não estou falando de lavadores. Estou falando de pessoas que vão lá e falam: nossa, o seu ar está com cheiro muito ruim, dá para higienizar. O seu banco de couro está ressecado, precisa hidratar. Não é que eu vou lá vender serviço. Eu vivo de serviço, é claro, mas eu cuido do carro do cara, porque na hora de vender, ele vai lembrar de mim. Claro. Um carro bem cuidado, na hora de vender, quanto menos defeito o carro tiver, mais fácil vende. Então, como que começa o personal car? Cuidando do carro dele. Ah, e como que você usa o personal para vender o carro do cara? A gente sabe que hoje em dia, ninguém mais entra numa loja e fala: vou escolher um carro. Hoje em dia tem internet. O que o cara faz hoje em dia? Ele escolhe a cor e o carro que ele quer. Então, teoricamente, eu não preciso ter uma loja cheia de... Eu tô falando do meu formato, tá? Não que esteja errado ou que esteja certo. Eu apenas preciso das imagens do carro e eu anuncio o carro. Eu preparo o carro, eu faço os laudos antes. E o carro está preparado para venda. O cara quer o carro que eu tenho, ele está no meu estoque virtual, né? Então o cara entra na web, no Instagram, no Facebook, ele está lá com o estoque. Se tiver um carro que se encaixa, ele pega. O Brasil inteiro compra carro pela Web Motors hoje. Então, geralmente eu tenho um carro lá, porque eu vendi 4 carros esse mês através da Web Motors. Os outros carros através da carteira de clientes, que eu busco o carro em parceiros de São Paulo. Então a gente visita várias lojas, né? Então a gente tem a oportunidade de pegar o carro e levar até o cliente. Se for um carro super luxo, manda a plataforma nossa pegar, leva até o cliente, o vendedor vai junto. Então, o personal car não é só arrumar o carro do cara, é cuidar do carro do cara. E eu quero vender meu carro. Kleber, que carro que você tem? É o terceiro carro ou é do dia a dia? No dia a dia. Então eu vou fazer imagens, vou fazer os laudos, vou preparar o carro, você fica usando. Quando eu tiver um cliente, eu agendo pro dia seguinte, pego o carro na sua casa, vendo o carro e a gente vê o que vai fazer para comprar o outro carro. Ah, mas eu quero carro zero. Tudo bem. Mesmo o carro zero, a gente tem facilidade de negociação nas concessionárias. Sim. A gente tem as parcerias com os concessionários. Então, não compra nada, não mexe com nada antes de consultar a gente. E isso é que eu sugiro. Você ter alguém de confiança. Antigamente, a gente falava sobre o mecânico da família. Eu sou esse mecânico da família. Eu sou esse orientador. Muitas pessoas me ligam e falam: Kleber, olha aí que eu te mandei no WhatsApp aí, ó. O que é essa luzinha amarela? Então, eu sou um consultor técnico. Eu sempre fui consultor técnico. E eu falo: isso aí é luz da injeção, você andou na reserva, você está trocando o filtro de combustível na data certa? Nossa, eu não sei de nada. O posto que você abastece. Então eu sou um cara que te ajuda a qualquer horário. Ah, meu carro não quer pegar. E o carro que não pega está atrás do carro da minha mulher, ela precisa amanhã cedo levar as crianças para a escola, eu não sei o que eu faço. Não importa o horário. Vai um técnico lá ou vai um caminhão lá na plataforma. Mas eu vou resolver. É assim que eu fidelizo meus clientes. Show. Pronto atendimento, honestidade
E eu nunca deixo um cara na mão. Sempre alguém vai lá salvar ele, cara. Ou eu troco a bateria, ou mando o motoqueiro lá com a bateria. Não interessa. E aí, isso sim é o personal car. Hoje a gente atinge num bairro do interior. Por mais que seja bairro nobre do interior, é um bairro do interior. É um bairro grande. Mas a gente está dando conta. Mas a minha ideia é expandir cada vez mais. Como? Treinando pessoas. Vamos fazer o curso, né, para treinar o que é um personal car. Para ensinar para ele que ele pode ganhar dinheiro, começando com a carteira de clientes dele. O que seria? Os amigos, os cunhados, né, os irmãos, os caras do futebol, os caras da academia. Porque é assim que eu faço. Onde eu me relaciono, eu falo quem eu sou e o que eu faço. Eu comecei a jogar beach tênis há poucos dias. Já peguei 2 carros para fazer manutenção lá. Não tem como você não misturar desfrute com o que eu faço. Porque o que eu faço, eu desfruto fazendo isso. Sim. É o meu lifestyle. Eu gosto disso. Legal, cara. Que massa. Kleber, muita gente tem curiosidade de saber um pouco da história do que foi, do que foi e está sendo aí, né? Pelo visto que você falou, a Box 459 na sua vida, né? Como é que foi esse processo? Conta um pouco disso aí, porque realmente foi um período que gerou muita curiosidade. O pessoal via o tamanho da oficina, né? Achava legal e tal. Vocês estavam assim, se movimentando sempre nas redes sociais, né? Sim. Como é que foi a história da Box e essa conexão com o Pablo Marçal? Pablo Marçal foi muito importante na minha vida. Ele me ensinou muitas coisas. Quando ele montou a Box, era um lugar de conexão. Lá cuidava do carro do cara. Lá cuidava da barba, do cabelo. Lá a gente fazia conexões. A gente fez tipo, a gente fala brincando, lá era uma bênfia. Tem a máfia, lá era uma bênfia. A gente reunia pessoas. Gostei desse termo. Lá tinha os QGR na Box, né? Um dos maiores, eu acho, se não for o maior, com mais de 100 pessoas. Chegou a ter. Lá a gente cuidava da parte espiritual. Tinha cursos de finanças, de mecânica, de polimento, de vendas, de consultor. Então a Box era um lugar para network. Era um complexo, né? Era um lugar onde a gente treinava, né? Tinha academia lá na Box, né? Academia, personal trainer, a gente fazia caminhada, a gente fazia eventos, fazia churrasco, fazia passeios, né, de moto. Passeios de moto, passeios de carros, né? A gente tinha parceria com a Super Carros Alphaville. Então, era um lugar de network. Através da Box saiu vários negócios grandes. A gente conectava pessoas lá. A verdade é essa. E ela vai voltar esse ano. Só que aquele lugar era estratégico. Era no meio de Alphaville. E as pessoas que frequentavam aquele lugar, de cada 10 famílias que entravam, 9 estavam destruídas. E a gente restaurava as pessoas. Como eu falei antes, a gente gosta de carro, mas a gente ama pessoas. Sim. Então era só um chamariz o carro. Era um jeito que a gente achou de atrair pessoas e transformá-las, vai, digamos assim. A gente transformava as famílias. A gente mostrava o nosso lifestyle, como que era você ser crente de verdade, cristão de verdade, sabe? Você sempre misturar Deus em tudo. Sim. Porque ele faz parte de tudo. Como que eu vou tirar Deus do negócio se ele está dentro? Então a gente fazia muita oração lá, muitos encontros. A gente subia um monte de segunda-feira também, juntava a galera lá, fazia corrida. Lá foi um lugar de bênção. Até Deus tocar no coração do Pablo, que ele tinha que ir para a política e ele fechar as empresas dele, as 26 empresas dele. E a Box eu não senti muito, porque tudo que aconteceu lá tinha um propósito. Lógico. E às vezes o propósito de Deus tem prazo estipulado. Mas foi uma escola para muita gente. Muita gente. E lá também você teve ainda mais pressão de criar novas conexões também, né, Kleber? Por você ser ali... eu que frequentei lá muitas vezes, eu sentia que você era o ponto de intermediação de tudo ali. Não tinha jeito. Por mais que o Pablo Marçal seja uma figura pública muito exposta, né, enfim, muito, às vezes até assediado, né, por muita gente, mas você era o cara que ali era o motor daquele negócio todo ali. Você atendia
os clientes que chegavam, cuidava ali, liderava muito bem a galera da oficina, né, os mecânicos. Então você era um maestro daquela orquestra toda ali, né? Em muito eu atribuo isso à sua habilidade realmente e esse dom de lidar com diferentes perfis de pessoas, com diferentes visões que as pessoas têm às vezes das coisas, né, a forma de levar. Então cada um ali, eu via que você tinha uma facilidade muito grande de entender o que aquele cara era bom. Às vezes você trocava o cara de posição, né? Porque não, isso aí não é pra você não. Botava o cara em outra função ali, e o cara se dava super bem, falou, ô Kleber, tal, mudei ali e tal. Isso é legal de ver, porque fica claro realmente algo que você entendeu que Deus tinha pra você, ativou isso e você põe pressão e usa com força, né? É isso aí. E cumpre o propósito. A gente fala que a boxe foi uma grande escola. Lavador virou mecânico, mecânico virou consultor, polidor virou vendedor, e ali a gente ensinava como é lidar com as pessoas. O que a gente mais se importava lá era com as pessoas. Tanto que atraiu muitas pessoas, muitos negócios, muitas coisas. Mas ali que eu aprendi, e de lá que veio o nome de Connect Hub, que a gente não tem que ser trabalhador. A gente tem que formar um ecossistema e potencializar essas pessoas. E muitas vezes eu falo para todo mundo que eu tinha muitos vícios, né? O mecânico, ele vem com vícios. Ele é limitado às vezes. Toda vez que eu atingia uma meta, a gente ganhava um churrasco com bebida, lógico. O mecânico dobrava a manguinha aqui, era bonito, né? O mecânico era... Ele tinha um fetiche, né? Um mecânico de altos. Então a gente tinha o cabelo sempre bem aparadinho, a barba bem feitinha, sempre forte. E aí são vícios. Aí eu comecei a largar dos vícios. Eu parei de beber, parei de fumar. Parei com pornografia, prostituição. Não que todos sejam assim, tá? Claro. Mas o meu meio era assim. O meu meio era assim. Eu gostava muito de festa. De happy hour, sabe? A gente não gostava de ir pra casa, sabe? Precisava tomar uma e falar assim, meu, eu tenho que ir embora 11 horas, senão eu vou arrumar problema. Aí eu era o saideira. Amigo, se você chegar meia-noite, 1 da manhã, é a mesma coisa. Vai brigar do mesmo jeito. Então eu tinha esse lado ruim, né? Que eu não sabia. Pra mim era um lado macho. Sim. Alfa, né? Daí eu aprendi que de todos os vícios que eu larguei, quando eu quis ter alta performance, eu fiquei com um, que era o meu maior vício. E todo mundo vai rir, mas é de ser trabalhador. Eu vou explicar por quê. Eu chegava às 6 da manhã, eu achava que eu tinha que abrir a oficina e esperar a turma chegar. E eu saía 10 da noite. Enquanto eu não conseguia resolver um problema no carro, a gente não ia embora, eu ficava lá, pedia esfirra, pedia as coisas, e minha mulher estava sentindo minha falta. Claro. Ela tinha um cara já transformado, já era cristão, mas ela não tinha um pai de família, um sacerdote da casa. Uma presença, né? E aí eu aprendi com o Pablo também, a fazer um evento por dia em casa. Como assim? Ele fala, quando você senta na mesa de jantar com seus filhos e a sua esposa, aquilo lá não é uma janta, aquilo lá é um evento. É onde você tem um tempo de qualidade com a sua família. E quando você chega antes do sol ir embora, tenta experimentar isso daí, cara, é uma delícia. A pessoa fala, pai, você já tá em casa, as meninas, os meninos falam, nossa, já chegou. É uma alegria. E eu nunca chegava em casa. Eu chegava em casa muitas vezes, estava todo mundo dormindo. Eu saía antes deles acordarem. Olha só que pai ausente que eu era. Então eu aprendi isso na box também. Daí que veio a Connect Hub. E isso você tem instalado até hoje, né, Cleber? Tenho. Daí que veio a Connect Hub. Todo mundo fala, cara, você não para em lugar nenhum. Lógico que não. Quem para é quem tem raiz, assim, é uma árvore. Eu não. Eu crio raiz em vários lugares. Não tem problema com criar raiz. E aí eu aprendi que... Por que Connect Hub? Hub é porque eu não faço um negócio. Se eu depositar todos os meus ovos num cesto só e esse cesto cair, eu perdi meus ovos. Então, a Connect hoje tem a Connect Service, que é onde eu faço as minhas revisões, funilaria e pintura. Aí tem a Connect Wash, que é onde eu lavo os carros a domicílio. Aí tem a Connect Motors, que é onde é a nossa loja de carro. Então a gente tem 2 salas comerciais no centro de Alphaville, num lugar super estratégico, onde a gente pega o quarto subsolo e guarda todos os carros lá. Então eu pego o carro da casa do cara, faço uma manutenção, entrego pro cara lavado. Temos outra lavagem aqui também. Aí tem a Connect Cast, que é onde a gente vai ensinar o povo que quer mudar de fase, o mecânico que quer aprender a empreender, onde a gente vai ensinar. O cara que quer ser vendedor de carro. O vendedor de carro hoje trabalha em casa, cara. Ele tem que ficar esperto nos leads e responder e atender o cliente. Então eu tenho vários vendedores que nem no escritório eles vão. Não precisa. Eles só vão lá quando eles agendam.
uma entrega técnica ou uma entrega de carro. Então a gente vai dar esses treinamentos pro pessoal. Eu tenho que transbordar o que eu aprendi, que Deus me deu e essa bagagem. Eu tenho que morrer vazio, amigo. Se guardar isso aí pra mim, esse é o de nada verdadeiro valeu. transbordo, né, Kleber? Eu tenho que transbordar. E outra, a Connect, ela vai ser uma escola. A gente vai ensinar tudo sobre automóveis e sobre pessoas também. Então a gente tem nosso lado espiritual muito forte. A gente não vai abrir mão de cuidar de gente, não tem como. A gente continua cortando o cabelo lá ainda. A gente reúne a galera, ó, quem vai cortar o cabelo? Sobe aí na sala, a gente corta o cabelo, toma um chimarrão lá, toma um tereré, um café. Conecta de verdade, né, cara? Não é só no nome. E não só com pessoas, com Deus também. Claro. A gente tem nossos devocionais, nosso momento de oração. E é isso aí que eu aprendi. E por isso a Connect nasceu. Para conectar pessoas, conectar propósitos. Eu quero tirar a dor das pessoas, que é aquele carro quebrado, ou é aquele carro velho que está mal cuidado, ou aquele carro que já cansou, que tem que trocar por outro. Eu tenho essa facilidade, né? O que eu faço na vida, eu me conecto mais rápido com as pessoas. Eu tiro a dor delas, que é aquele carro que não pega, aquele pneu murcho, eu não tenho chave, eu não tenho... Esses dias eu fui socorrer um cara e o cara, quando foi trocar o pneu, não tinha chave no carro do cara. Tinha um step, mas não tinha chave. O que ele fazia? 2 técnicos foram lá, resolveram o problema. Ele virou meu cliente. Então, eu vivo de indicações. Aquele marketing boca a boca que ninguém fala que funciona, eu vou te falar. Num bairro do interior funciona. Funciona bastante. Um fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro e vai se conectando. E esse marketing que eu mais gosto. Que incrível, cara. Se a gente pensar bem, Kleber, você, com toda a sua trajetória, sua história, essa biografia sua que é incrível, hoje, da forma como você está atualmente, você criou um modelo de negócios super disruptivo, diferente do tradicional, né? Que Sem muito investimento. É incrível, cara. Você tá resolvendo problemas para as pessoas igual um Airbnb da vida, igual um Uber. Sim. O Uber é a maior empresa de carro, não tem carro, né? O Airbnb é a maior empresa de hospedagem, não tem quarto. Então você desenvolveu uma nova visão sobre o mercado que você viveu ao longo de oficina, décadas. Sem ter oficina. Incrível, cara. Sensacional. Mas como que funciona? Eu pego o seu carro está puxando para a direita. Eu já tenho a minha loja de alinhamento cadastrada. Eu levo lá e eu tenho um preço diferenciado, por eu sou lojista. Então eu levo o carro pro cara, o cara faz um preço bom e eu ganho também nisso. Ah, mas você ganha muito pouco. É só aumentar a quantidade de clientes. Eu não vivo... Exponencializar. Aí meu carro precisa fazer um retoque. Eu tenho um cara que é especializado em retoque. Ah, mas bateu. Eu tenho um cara que é especializado em funilaria e pintura. Ah, eu tenho que fazer martelinho. Nem da sua casa sai o carro, amigo. O martelinho vai até você. Ah, eu tenho que colocar um novo insufilme. Ou quero mudar a tonalidade do meu insufilme. O cara vai até a sua casa. Eu tenho que trocar uma bateria. O cara vai até a sua casa. Eu tenho que levar meu carro para um cliente ver lá no Tatuapé. O guincho vai até a sua casa, amigo. Deixa que vai o guincho e um técnico junto e vai levar o carro. Ah, eu preciso comprar um carro que eu vi na internet. Só que eu não sei se o carro é bom. Nós fazemos esse trabalho. Nós vamos até lá, fazemos um laudo cautelar do carro, junto com a empresa cadastrada. Olhamos o carro, passamos o aparelho e falamos assim, ó, esse carro é de boa procedência, puxei tudo, a quilometragem que está lá é real, pode comprar o carro. Tudo que for de carro, o cara tem que levar da gente. Seria uma espécie de avaliação técnica e com laudo? Às vezes eu não tenho o carro que o cara quer, mas ele achou. Só que ele vai chamar sempre o pai, o cunhado. Eles não são as pessoas certas. Né? Elas são de confiança, mas eles não têm a capacidade que nós temos. Eles não se atualizaram. E nós estamos nesse mercado. Então, esquece de chamar o seu pai, chamar o seu cunhado, o seu vizinho para ir junto ver um carro. Não vai ajudar em nada. Chama a gente. A gente vai lá. Perfeito. Mas o que eu quero? Ganhar dinheiro com isso? Lógico, eu preciso ganhar dinheiro. Eu não tenho meu coração virado pro dinheiro, mas a gente precisa de dinheiro. Só que não é esse dinheiro que eu quero. Eu quero você como meu cliente. Para eu cuidar do seu carro. Então, eu comprando o seu carro, te ajudando a comprar um bom carro, eu sei que as manutenções ficarão comigo. Eu sei que o polimento, a higienização vai ficar comigo. A lavagem do motor, que um dia tem que lavar o motor, tem que saber lavar o motor. Tem muita gente na família que fala assim, o motor eu não lavo. Por quê? Porque tem problema. Eu sei o que eu tenho que cobrir, eu sei como tem que lavar, eu sei como que lava por baixo.
Eu sei lidar com isso. Então, eu não quero apenas te vender um carro. Eu quero te vender Solução. solução. Perfeito, cara. Sensacional, Kleber. Você falando aí, Kleber, desse perfil de cliente, por exemplo, que você vai e atende ele lá na casa dele. É uma baita comodidade. Não precisa ele próprio dispensar o tempo dele para pegar, para levar para você, etc e tal. Que realmente tem alguns casos que é uma dorzinha de cabeça, dependendo de onde o cara morar, distância, deslocamento e tal. E isso aí abre um leque legal para a gente falar sobre os perfis de clientes. Como que você identifica hoje, onde você categoriza esses clientes? Tem um cliente, cara, Jonathan, tem um cliente que ele é extremamente criterioso, ele é o cara que pesquisa, ele debate com você. Tem um cliente que é mais descansadão, tranquilo e tal. Como que é esses clientes aí? Conta alguns casos engraçados aí também. Para falar a verdade, eu gosto de cliente que me dá coisas difíceis, que as fáceis ele mesmo faz. Eu quero só preservar o tempo de qualidade dele, ele não precisa se preocupar mais. Então eu não atendo só em domicílio. Ontem eu peguei uma cliente minha para fazer um laudo de transferência num prédio em Alphaville. Entreguei o carro para ela lavado. Ela falou assim, ué, você foi fazer um simples laudo, passou pretinho no meu carro, tá lindo, cheiroso. Eu falei, isso aí chama over delivery. Eu entrego sempre a mais que o cara quer. Então não é que eu pego o carro do cara na casa, eu pego no escritório. Eu pego na rua quebrado. Onde tiver. Onde tiver, ele tem que falar assim, meu, e o que eu faço? Lembra de mim que eu me viro. A nossa equipe está aqui à disposição. Se eu não tiver ninguém desocupado, eu tenho 3 empresas de plataforma que vão me servir, eu vou buscar o carro do cara de guincho e depois eu resolvo. Mas na mão ele não fica. Que no fundo é isso que a pessoa quer, né, Cleber? Ela não quer gastar tempo com isso, ela não quer ser enganada. Ela não quer ir lá e falar assim, tá bom, tem que trocar tudo isso mesmo? Mas por quê? É porque é um item de desgaste, está na hora. Ela não quer pegar o manual e consultar para ver se é. Eu faço isso para ela. Ó, você tem que fazer isso e acabou. Mas você precisa levar no concessionário? Eu vou explicar caso a caso. A opção é dela. Mas se tiver que levar no concessionário, quantos carros eu levei na Porsche? Eu levo também, não tem problema. Eu pego de guincho, agendo pro cara o dia, o horário, cuido do orçamento e entrego pro cara depois. É o meu trabalho, amigo. Você não vai gastar mais seu tempo com isso. Eu tenho muitas oficinas cadastradas aqui em Alphaville. E o cara vai perguntar, onde você vai levar meu carro? Em tal lugar, pode ir lá. Sensacional, cara. Só que ele não precisa gastar tempo. Eu tô aqui para isso. Minha equipe tá aqui para isso. Incrível. Qual foi o cliente mais emblemático assim que você já atendeu? Uma história assim, você fala, cara, esse eu nunca me esqueci desse fato. O Cafu, deve ter muitas, né? O Cafu, meu amigo, ele fala assim, cara, passei reto na lombada, foi o último negócio que a gente fez. E minha Land Rover quebrou aqui embaixo uma saia do motor, eu falei, deixa que eu resolvo. A equipe foi lá no mesmo dia, catou o carro dele, levou para a funilaria, recuperamos a peça, pintamos, entregamos no dia seguinte. Ele falou, meu Deus, como vocês são rápidos. Quanto que eu te devo? Aí eu brinquei com ele. Quanto você acha que vale esse serviço? Ele falou, não vou nem falar. Daí a gente entrou no acordo, é claro, e ele ficou muito feliz. No dia seguinte eu peguei o carro do filho dele, e ele é um cliente que ele não perde o tempo dele. Kleber, pega o carro aqui em casa e se vira. Eu faço, ele não precisa de orçamento. Eu faço, eu já conquistei a confiança dele, eu trabalho com ele, cara, eu vou falar uns 15 anos. Evandro Della Bella é outro que fala, pega o carro aqui em casa, vê o que tem que fazer. Ele não fala, faça isso, ele fala, vê o que precisa fazer e faça e me entrega o carro aqui. O Nilson, eu tenho a Débora Rodrigues também, que ela me liga, ela é o Renato Martins da Fórmula Truck, há muitos anos. A gente briga muito. Ela é uma cliente que eu aprendi a lidar com ela, sabe? Só que eu vou na casa dela, ela vai na minha. Nós viramos amigos. É inusitado. Era um cliente, eu tenho vários, que viraram Esse aí amigos. já é um tipo de perfil também, que é o cliente que também entende muito da coisa, Ela né? entende de tudo. Ela é uma mulher fora da curva. Ela entende muito de mecânica, de motor principalmente, de suspensão. Ela sabe o que tem que ser feito no carro dela, ela já fala, ó, tá com o barulho esquerdo aqui, bababá, no lado esquerdo, pode ser um pivô, pode ser não sei o que, ela já dá o diagnóstico. E aí, geralmente, o que ela falou é o que tá. É o que acontece. Raramente ela se equivoca. Ela entende muito de carro, o marido dela principalmente. Então eles são da oficina também de caminhões, né? Então eles não mudam muita coisa para automóveis, né? Essas vivências que você já teve, Kleber, você
você veio passou pela manutenção, teve várias vivências dentro da parte de concessionária, de autorizada, depois empreendeu e empreende até hoje, né? No segmento automotivo, você já viveu quase todas as fases possíveis, né? De até experiência na box, eu lembro que tinha os carros de Fórmula lá, que corriam em autódromo e tal, né? Como que era esse meio, assim, em relação a essa parte? Porque é diferente, né? O carro de altíssima performance tem diferenças de manutenção, de estrutura. Parece coincidência, né? O Pablo começou a se envolver com a Mercedes-Benz Challenger num evento de carros, né? E ele foi participar do campeonato. Campeonato que existe há quase 15 anos. Uhum. E a gente chegou no pódio várias vezes. Incrível. É pelo amor. E a Mercedes sempre te perseguindo. Sempre me perseguindo. E o amor, eu encontrei vários amigos das antigas lá e foi muito bom. Eu lembro de um dia que o carro dele sofreu. Ele estava numa boa colocação, um carro rodou, pegou no carro dele. Ele não teve culpa de nada, mas o carro dele não ia rodar mais porque estourou o radiador. E nós não tínhamos outro radiador e nem a manga de eixo inteira que entortou. O radiador dava para dar um jeito. Mas eram várias coisas, para-choque, tudo. Eu falei, aí o mecânico falou assim, não dá para correr mais. Eu falei, lógico que dá. Ele falou, dá? Eu falei, dá. Então dá. Vamos nós dois? Eu falei, vamos. Eu saí nos box, por isso que é bom a conectividade, né? Ele fala que network vale mais que dinheiro. Vale muito mais. A gente tinha todo o dinheiro possível, a gente tinha. Mas a gente não tinha como comprar aquela peça em menos de 30 minutos para correr de novo. E a gente, através do network, daquele bolinho, o cafezinho junto, a pizza à noite. Falei, preciso de um radiador e uma suspensão. Ele falou assim, ó, cara, esse carro aqui não vai correr mais. Só que eu não vou desmontar pra você. Desmonta e monta lá, depois você me devolve, hein? Cara, a gente correu, cara. Então a gente sempre acreditou que quando a gente se une, quando você fala dá tempo, dá. Cara, você tem que ver que engraçado que foi. A vibração, não por ganhar a corrida ou nada disso, mas por colocar o carro de novo na pista. Aí teve outros eventos que a gente correu no GT Series, às vezes com carro até inferior e ganhava. Levou várias pessoas para a corrida da vida, que era uma imersão que tinha durante a corrida. A gente fazia corrida no autódromo a pé. Oração o tempo todo, dedicação, esforço. Eu acho que nós nunca tiramos o foco do reino, sabe? Acho que talvez seja isso nosso segredo maior. O ambiente geralmente, né? Em muitos lugares que eu conheci, aquele ambiente ali de oficina e tal, em alguns casos ele é muito estressante. E eu vejo que com vocês era totalmente diferente, cara. Era um clima de amizade, de unidade muito forte, né? Você atribui isso a essa energia que vocês geravam lá dentro? Essa comunhão mesmo, de irmandade? Quem não era desse lifestyle era expelido naturalmente, cara. Acho que a seleção é muito importante quando você monta uma equipe. O primeiro critério era coração leal e ensinável. Você tinha que ter um coração leal e ensinável. E a gente correu um pouco dos especialistas. Que especialista tem decisão formada, é isso e acabou. E a gente, quando eu cheguei aqui no podcast, falamos sobre perfeccionismo, né? Que muitas vezes você resolve um problema de um jeito tão fácil, né? Como a história que você falou, né? Do Bill Gates, né? Sim, sim. Que quando ele foi gravar, ele estava abaixo do cenário e aí ia demorar para fazer de novo. Ele falou, você não tem aí uma lista telefônica? Tenho. Me arruma duas. Ele colocou embaixo, sentou, ficou na altura e gravou. Foi embora. Então a gente sempre fez isso na boxe. A gente treinava pessoas. A gente não procurava as melhores. A gente procurava o melhor coração, leal e ensinável. Era o nosso requisito. Então, ninguém bebia, ninguém fumava. As mulheres que entravam até a oficina, elas sentiam uma oficina diferente, porque ninguém ia ficar olhando para ela. Que mecânico tem essa fama, né? De entrar uma mulher, ele vai dar uma olhadinha e tal. Lá não tinha isso. Todo mundo tava com um sorriso no rosto. Era fora da curva também. Tanto que frequentemente muitas famílias estavam lá, criança do outro lado. Né? A gente fez aniversário lá dentro. A gente fez treinamentos, mecânica básica para as mulheres. Eu dei 2 vezes esse treinamento lá, para as mulheres aprenderem a trocar pneu, a saber identificar uma luzinha amarela, uma luzinha vermelha do painel, o que significa. Um apuro que ela tiver sozinha, o que ela faz. Se o pneu pode rodar até o posto de gasolina, esse pneu, o que é pneu ramflat, o que é pneu normal, por que meu carro não tem step, o que está acontecendo? Coisa que ninguém explica. Então as mulheres saindo de lá empoderadas. Falam, eu consigo resolver muita coisa, mas ninguém nunca me ensinou.
Então Incrível. a gente fez o nosso melhor lá. Incrível. Incrível, cara. O nosso tempo está encerrando aqui, Kleber. Passa uma mensagem legal para a galera aí que pode se inspirar em você, principalmente essa galera do segmento automotivo, né? Às vezes o cara tá ali com a cabeça engessada, tal, ele não consegue visualizar como você visualizou, né? Você tinha uma visão, você pôs pressão nessa visão, trabalhou em cima disso e conquistou, né? E ele pode conquistar também, né? O que você tem para falar para a galera que tá ouvindo a gente aí? Ó, o que eu posso falar é que todo dia você tem que aprender uma coisa nova. E todo dia ensinar uma coisa nova. Nunca aceitar o que as pessoas falam para você. Você é o que você fala. O que a Bíblia fala. Não o que as pessoas falam. Uma vez eu ouvi, você vai montar uma oficina em Alphaville? Já tem mais de 20 aqui, isso é bobo. Eu falei, eu não estou montando uma oficina. Eu estou montando outra coisa, é outro tipo. Eu não sou igual a ninguém, então não seja igual a ninguém. Não aceite. Questione tudo e faça diferente. Nunca aceite o que falam de você. Sensacional. Sempre questione tudo, sempre faça diferente. Eu acho que isso aí é o nosso segredo, não é o meu. Isso aí tá escrito. E outra, começa a ler, cara. Para de achar que você Vai é além, limitado. né? Ah, você não para em lugar nenhum. Glória a Deus. Se eu parasse, eu tava lá de mecânico até hoje. Não que seja uma profissão que eu tô desmerecendo. Eu amo ser o que eu sou. É que eu posso algo mais. Deus fala, você vai ter obras maiores que a minha. Jesus falou isso aí. E eu tenho. E eu vou ter. Eu estou num terço de onde eu vou chegar. Então, parece frase repetitiva, né, meu? Coisa de PNL, mas tá tudo isso aí na Bíblia, viu, amigo? Se sua mente chegou lá, seu corpo também chega. Mas você tem que estar com o olho Você é prova disso. no reino, no seu foco. Não aceite nada, questione tudo e faça diferente. É a palavra que eu deixo. Sensacional. Tamo junto. É bom. Obrigado, É cara, isso aí. pelo seu tempo, por tanto aprendizado aí. Você que está acompanhando a gente aí, se inscreve no canal da Náutica Digital. Se inscreva também no Kleber Fernandes, tracinho Personal Car. E acompanhe os conteúdos da gente aí, curte esse vídeo, compartilha nos seus grupos, com seus amigos aí. Em breve a gente vai soltar vários cortes dessa conversa incrível que a gente teve aqui. Falamos sobre o universo automotivo, sobre história, sobre reino, sobre tanta coisa boa, sobre transbordo. E você vai acompanhar a gente aqui. Obrigado, até a próxima, gente. Até. Valeu. Valeu.